Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aí, como foi de final de semana, feriado, descansaram bastante, brincaram, curtiu bastante família, não é verdade? Então, tá bom, isso que interessa, né? Mas vamos lá para nossa aula de hoje, né? Já que eu tava com saudade de vocês, né? Ah, e outra coisa, nada de preguiça, combinado? Então, vamos lá. Para a felicidade de todos, hoje a nossa matéria é ciências. Ai, professora, hoje é ciências, tá? Eu sei que eu estava com bastante pedidos. Professora, quando vai ser a nossa aula de ciências? É hoje, então vamos lá. Coloca para a professora na página 241, tá bom? E eu vou colocar no nosso slide. Então, abrigos de animais, né? Nossa, professora. Módulo 5, página 241 a 251, tá? Então vamos lá. Na página 241, né? Eu vou perguntar para vocês. Vocês já pensaram, se já pararam, já tiveram a curiosidade para saber onde é que os animais vivem na natureza? E aí? Para que eles precisam dos seus próprios abrigos? Alguém já pensou? Mas, professora, o que é abrigo? Gente, abrigo é um local onde, de proteção e de refúgio dos animais da natureza, tá bom? Certo? É isso que a gente vai aprender hoje sobre esses abrigos, sobre as suas tocas, né? Sobre os seus ninhos, sobre também que a própria natureza dá esses locais para eles de abrigo, tá? Então vamos ler, por enquanto, o poema do João de Barro. Alguns bichos têm casas muito interessantes. Formigas, abelhas, pode dar ao homem lições de arquitetura. E com que finura a aranha tece a sua teia? O maribondo constrói a sua casa. O bicho dá cedo o seu casulo. Mas sua apaixonada mesmo é pela casa redonda do João de Barro. Talvez porque sempre quisesse morar em árvores. Morar assim pendurado. Arquitetura refere-se à construção, à arte ou à técnica de projetar uma construção. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre esses arquitetos, né? Sobre o João de Barro, né? Sobre as formigas, sobre as abelhas, os cupizeiros, tá bom? Então vamos lá. Trocar ideias. Você já viu abrigos construídos pelos animais como citados no poema? Como um formigueiro, uma colmeia? Alguém já viu? Eu vou querer saber, tá bom? Depois vem a pergunta: por que os animais precisam de casas? Para que será que eles precisam, né? Então vamos aprender um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, página 242, tocas e ninhos, né? Então, gente, para que eles precisam desses abrigos? Gente, primeiro, para se proteger contra condições meteorológicas, correto? Tá bom? Como tempestades, chuvas, ou também o calor em excesso, ou o frio em excesso, tá bom? Também contra o que mais? Ventos, tá? Então, eles precisam desses abrigos para se proteger, tá? Ou se não, se proteger também dos predadores, correto? Tá bom? Então, por isso que é importante esses abrigos para eles. Igualzinho aqui na primeira figura, a lebre fugindo do seu predador. Para onde é que a lebre vai? Ela vai se refugiar, gente, no seu abrigo, tá bom? Então, alguns animais, né, se abrigam em locais, gente, criados pela própria natureza. Exemplos como cavernas, tronco de árvores, buraco no solo ou frestas de rocha, tá? Como a gente está vendo aqui na imagem da página 242, né, onde os morcegos se abrigam onde? Em cavernas, né, criados pela natureza. Ou o largato também se protege em frestas, né, do calor em excesso, tá bom? Porque ele precisa da sombra, tá? E na página 243, nós vamos ver outros animais e seus abrigos, né? Então, alguns animais, eles fazem buracos, né, no solo, como exemplo aqui da coruja buraqueira ou o tatu, né? Então, eles fazem aquele buraco no solo, onde é a sua toca para se proteger, tá? Outros animais, gente, eles constroem o quê? Eles fazem os seus ninhos, né, em árvores ou no chão, ou se não, ninhos que flutuam, tá bom? Depende do animal, do jeito que ele quer fazer o seu ninho,
tá? Mas eles também podem, tanto no ficar suspenso no chão, como no ar ou flutuando na água. Quais são os materiais que eles utilizam, gente, para fazer a construção desses ninhos? Eles utilizam os materiais que a própria natureza lhe dá, tá? Como gravetos, folhas secas ou se não raízes secas, terra, tá? O que ele precisa, ele encontra onde? Na própria natureza, tá bom? Aqui a gente tem a cegonha, né? Onde ela faz o quê? O seu ninho no alto de postes, chaminés ou árvores, tá? E do lado nós tá vendo, ele tá mostrando pra gente um castor, né? Onde ele pegou o material que ele precisa, que é um galho, né? E ele faz o quê? Ele utiliza os dentes, tá bom? Certo? Correto? Então vamos lá. Página 247. A gente já volta, tá bom? Para as atividades, tá? Então, agora vamos aprender um pouco mais sobre pequenos animais, grandes arquitetos. Então, é pequeno, mas olha, gente, a arquitetura deles é ótima, né? Então, conforme a gente está vendo aqui, vamos verificar primeiro a formiga, né? Quando nós encontramos um formigueiro, a gente olha, né? A gente fala assim, nossa, esse buraquinho aí é a casa deles, né? Conforme a gente vai aprendendo, né? Não, é grande, não é grande, não, é pequena, gente. Por dentro, ele é comparado com uma cidade subterrânea, tá bom? E eles são tão organizados que eles separam tudo, tá? Então vamos conhecer um pouquinho sobre essa organização deles, tá? Então, ó, ele é chamado de câmeras, tá? Então a primeira câmera, onde são criados ovos, tá? E os filhotes das formigas, larvas e as pupas, certo? Na segunda câmera, conforme a gente está vendo aqui na nossa ilustração, onde são cultivados fungos, né? Que serve para alimentos das formigas. Na terceira, é uma das entradas do ninho, tá? Dos ninhos, né? Do ninho, desculpa. Na quarta câmera, onde fica a rainha colocando seus ovos, né? Darão origem às novas formigas. E na quinta, onde eles colocam o resto dos lixos, como o resto de fungos, de folhas e as formigas mortas. Gente, é tão interessante quando a gente vê uma formiga e a sua organização, porque a gente vê que elas fazem trabalho em equipe, né? Uma pega a folha, daqui a pouco a outra para levar a folha lá dentro, aí a outra, cada uma faz o seu trabalho, não é verdade? Já os cupizeiros, né, gente? O cupizeiro é chamado o ninho dos cupins, tá bom? Quais são os materiais que eles utilizam, tá? Ele é mistura de fezes com madeira, barro e a própria saliva do quê? Do cupim, tá bom? Então, ele faz, então, assim, ó, é muito resistente esse ninho, é duro como uma rocha, mas os seus túneis, suas paredes, né, são finas. Gente, mas sabe por quê? Elas são finas para a entrada do ar, tá bom? Certo? Então, esses cupis, eles são divididos em vários túneis, tá bom? Que chega até no subterrâneo, tá? No subterrâneo, gente, é onde está a água. Olha que interessante, né? Para que eles precisam de águas? Eles precisam de água porque quando essas paredes, né? Esses túneis, as paredes tão aquecidas, está com muito calor, então eles descem lá, eles pegam a água e para quê? Essa água resfria, né? As paredes do ninho deles, tá bom? Então, conforme acabei de falar, é um trabalho em equipe, tá? E também temos a nossa abelha, né? Também faz o seu trabalho em equipe, né, gente? Então, as abelhas constroem a colmeia, correto? O seu trabalho também é distribuído, tá? Então, são milhares de indivíduos. Então, dentro da colmeia há um espaço onde armazena o mel, o outro aonde é criado as larvas e depois também temos onde é exclusivo para a rainha, tá bom? Certo? Vamos lá para uma outra curiosidade. Quando essa colmeia, né, tem uma temperatura começa a aumentar, você sabe o que é desculpa, o que as abelhas fazem? Não? Então vamos lá. Vamos aprender juntos, né? Elas batem as asas. Para quê? Então,
eles criam uma corrente de ar para resfriar a colmeia, né? Olha que interessante, não é verdade? Então, aqui a gente está vendo alvéolo, né, com mel, né? Detalhe de uma colmeia em que é possível ver alvéolos com mel, né? Alvéolos, tá? E do lado a colmeia de uma árvore, tá? Interessante, né? Então, vamos lá. A atividade 1. Vamos fazer juntos, tá bom? Nesse exercício, nós vamos ligar utilizando a régua, tá bom? As legendas correspondentes, tá? Então, observe as imagens e ligue as legendas correspondentes. Então, do lado nós estamos vendo as imagens e do outro lado as legendas. Então, vou ler com vocês as legendas. As tocas protegem os animais contra condições atmosféricas desfavoráveis. Segunda legenda. Alguns abrigos são construídos para o animal criar os seus filhotes. E o último, alguns animais usam formações naturais como um abrigo. Vamos ver a primeira imagem, onde o animal está se abrigando dentro de um tronco de árvore? Alguns animais usam formações naturais como abrigo, ou seja, a natureza deu para ele esse abrigo, né? Depois, né, as tocas protegem os animais contra condições atmosféricas desfavoráveis, né? E a última, né, alguns abrigos são construídos para o animal criar os seus filhotes, tá bom? Gente, o lápis que vocês vão estar utilizando é o lápis de escrever mesmo, tá? Apontado, tá? Capricho, tá? Utilize a régua, tá? Atividade 2. Agora vamos observar as imagens de algumas etapas da construção de um ninho e vamos fazer um X na alternativa correta. Então, vamos lá. Então, temos a imagem 1, 2 e 3, tá? Certo? Então, a 1, gente, ela já fez o ninho, tá? A 2, ela tá vendo se aquele local é favorável para ela fazer o ninho. E no último é a sua construção, tá? Então, qual dessa a B, a C ou a D? Então, vamos lá. A gente começa pela 3, que é onde ela tá, é o ninho já feito, depois vai para o 2 e 1? Não, né? O B começa pelo 1, o 3, o 1 é onde ele já construiu, o 3 é onde ele está construindo, e o 2 é onde ele está vendo se ali é favorável. Vocês acham? Não, né? Isso mesmo. A correta, gente, é a C, correto? Por quê? Primeiro, ela verifica se ali tem uma condição favorável, né? Para ela construir aquele ninho. Depois, ela começa a sua construção e depois o seu ninho feito, certo? Então, tá bom. Só fazer um X, tá? Vamos lá. Você sabia? Então, ó, nem todas as aves constroem os ninhos. Existem aquelas que se aproveitam de outras. As fêmeas de pássaros de chupim, por exemplo, colocam seus ovos nos ninhos de outras aves para que elas possam chocar e criar os seus filhotes. Então, ela vai lá, coloca o seu filhote ali dentro, né? Para o outro pássaro tá chocando e criar os seus filhotes, tá bom? Depois, ó, como João de Barro constrói a sua casa. Então, leia com muita atenção, tá bom, gente? Porque aí tá mostrando para vocês como é que é a construção, o material que ele utiliza e quanto tempo ele fica dentro daquele ninho, tá bom? Certo? Depois eu vou fazer pergunta para vocês. A atividade 2, página 246, tá? Então, primeiro, vocês vão lá no anexo 1, tá? Vão recortar o anexo 1, que a gente vai estar colando as sequências, tá? Correta, tá? Eu vou fazer junto com vocês, correto? Tá bom? Então, vamos lá. Recortaram? Deu tempo? Então, vamos lá. Vamos colar, né, os anexos juntos. Então, o primeiro, gente, qual que é aqui o primeiro que vocês acham? Ó, o casal leva bolinhas de barro para um galho grosso de árvore. Olha só, ela pegando, né, as bolinhas de barro para um galho para já começar a construção da sua casa, né? O 2, o barro é amassado pelo casal com bico e com as patas, ou seja, gente, eles fazem juntos, tá bom? A construção da casa deles. Olha que interessante. Depois o 3, né? As paredes da casa estão sendo erguidas, né, pelos dois.
Aqui, gente, também, tá? Tem o trabalho dos dois, não é só um que trabalha, são tanto a fêmea quanto o macho, tá? E depois o casal. A casa é fechada e a porta de entrada fica na posição oposta aos ventos e às chuvas fortes. Aí vocês falam para mim que eles não são arquitetos? Claro que são, gente. Nossa, e como, né? Vamos lá. A atividade 2, né? Sobre o texto da seção ler, né? Responda no seu caderno. Gente, caderno de ciências, tá? Então, peguei meu caderno de ciências, passei meu traço da última atividade que a gente teve, correto? Vamos fazer o nosso cabeçalho com a data de hoje, bonitinho, com capricho, que eu sei que vocês têm, tá bom? Porque eu tô de olho, vocês já sabem. E vocês vão responder a essas questões, correto? Tá? Gente, presta bastante atenção. Depois do cabeçalho, coloca atividade 2 da página 246, 2A, tá? E vão responder. Então, a primeira, quais são os materiais utilizados pelo casal do João de Barro para construir o seu abrigo? Tá? Por isso que é importante vocês prestarem bastante atenção nesse texto, tá? Depois o B. De que forma a construção do ninho ajuda na sobrevivência do João de Barro? Por quê, né? Como que essa construção ajuda eles, tá? E no C, por que João de Barro é considerado um hábil construtor? O que significa hábil? Talentoso, jeitoso, executa com habilidade, né? Por que é, gente? Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Terminou essa atividade no caderno, passa o risco vermelho. Tá bom? Certo? Combinado? Então tá bom. Vamos lá para a nossa próxima atividade. Atividade 3, né? Para responder, né, gente, essas questões, prestem bastante atenção nos textos das páginas 247 e na página 248, tá? Então, vocês vão me falar, por que o formigueiro é um lugar muito organizado? Então, vocês vão lá na página 247 para responder, tá? Vocês vão anotar informações, tá? Que comprova que isso é correto, tá? Que isso é verdadeiro, tá? 2. Sobre os cupizeiros, responda, página 248. O que os cupins utilizam para construir os seus ninhos? Quais são os materiais, gente? B. Quais são as características de um cupizeiro que contribui para a sobrevivência dos seus membros? Tá? E na página mesmo 248, lá no ler, vocês vão pegar as respostas, tá? Da colmeia. Qual é a importância delas para a sobrevivência das abelhas? Então, por que elas precisam das colmeias, tá? B. Por que as abelhas fazem para resfriar a colmeia? E aí? 4. Por que os cupins, as abelhas e as formigas podem ser considerados grandes arquitetos? Por quê, gente? Pensem um pouquinho, tá? Eu sei que vocês vão conseguir responder, tá bom? Então, vamos lá. Página 250. Complete as palavras e as expressões abaixo. Intempéries, animais, predadores, proteção, recursos do ambiente. Então, vamos lá, vamos fazer juntos, tá bom? Os abrigos são construídos por quem será? Isso mesmo, pelos animais, né? Que utilizam recursos do ambiente. Servem do que, gente? Isso mesmo, proteção contra intempéries e predadores, tá bom? Gente, intempéries, o que é? Condições atmosféricas, tá? Ou seja, a condição do tempo, correto? Tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar? Desafio. Observe o ninho da ave do galeão, e é comum, e procure descobrir qual é a vantagem de um ninho ser construído na água. Por que serve, né, gente? Deixa eu só colocar aqui na nossa página também. Vamos aprender juntos, né? Perdão, a ave galeirão comum, tá? Desculpa, gente. Para que é, gente? Qual que é a vantagem do ninho dele ser construído na água, né? Gente, quais são os materiais que ele está utilizando aqui? Os materiais são da natureza, né? Certo? Então, a ave galeirão comum constrói ninhos que flutuam na água. Então, vamos fazer juntos. Ele ajuda esse animal, gente, animal adulto, a capturar alimentos, tá?
e favorece a possibilidade desses animais criarem seus filhotes em um local mais seguro, ou seja, contra os predadores, tá bom, gente? Então, ali, para essa ave, é um lugar seguro, tá? Por isso que eles constroem o seu ninho na água, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Chegamos na parte da lição de casa, página 251. Em casa, vamos lá. Preste muita atenção para resolver a cruzadinha, faça com letras de forma. Então, aqui vocês vão ler as dicas e descubra quais são os tipos de abrigo, tá? Então, vocês vão ler cada abrigo que tá aqui e vocês vão resolver essa cruzadinha, tá bom, gente? Então, ó, lembre-se que os abrigos, na 2, tá bom, gente? Então, lembre-se que os abrigos protegem os animais, né, de várias coisas. Para responder essa questão, pense nisso. Então, vamos lá, vamos saber qual que é a questão que a gente vai responder. Por que tocas e ninhos são chamados de abrigos? Por quê, gente? Então, a gente acabou de ver que abrigos serve para quê? Para proteger os animais e outras coisas. Quais são essas outras coisas? Tá bom? Eu quero saber de vocês, tá? Então, preste atenção, eu sei que vocês conseguem responder direitinho. Gente, capricho nessa letra, porque eu só tô de olho, tá bom? Certo? Alguns alunos estão fazendo de qualquer jeito, o que eu estou pedindo para apagar e refazer, tá? Então, até a próxima, tá bom, meus amores? Ah, outra coisa, logo em seguida vai ter um outro vídeo que é sobre os abrigos de animais, tá bom? É muito interessante e muito importante vocês verem esse vídeo, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até mais, tá?